Então, nenhum empreendimento pode ser considerado tão pequeno que não se beneficie do planejamento empresarial, que eu quero trabalhar com vocês sobre, quero falar com vocês sobre planejamento empresarial, e um de seus instrumentos, que é o orçamento. Quando a gente fala na palavra planejamento, de forma geral, tem muita gente que pensa na palavra planejamento sobre o que eu vou fazer amanhã, né? Estou fazendo aqui o meu planejamento da semana, estou fazendo aqui o meu planejamento do que eu vou fazer amanhã, depois, mês que vem, né? Não. Planejamento não é sobre o que você vai fazer. Planejamento é os resultados que eu vou obter no futuro a partir daquilo que eu decido hoje. Isso aqui é planejamento. Então, quando eu estou planejando, o que eu estou fazendo? Decidindo antecipadamente para obter um resultado. Então, o resultado só vai ocorrer se eu decidir hoje o que eu tenho que fazer. Bom, e aí eu queria trabalhar com vocês a questão do planejamento empresarial, só que eu quero usar aqui o Cortella para que a gente possa entender o que o Cortella pensa de planejamento. E aí eu quero, depois da fala dele, destacar algumas palavras que ele vai usar para falar sobre o planejamento. Preste atenção. Deixa eu ver se eu compartilhei com o áudio. Tá. Então, preste atenção. Toda pessoa que quer ir a algum lugar precisa saber onde quer ir. Parece óbvio, mas isso exige, claro, a possibilidade de enxergar qual é teu objetivo, qual é teu foco, qual é teu horizonte. Nessa hora, o planejamento é necessário, a programação é necessária. Aquilo que a gente chama, antes de qualquer coisa, de algo que você projeta. A noção de projetar, no latim, significa lançar adiante, jetar, jogar. Fazer com que vá para adiante. Por isso, eu preciso, desde agora, planejar o que desejo, de maneira a ordenar, organizar a minha sorte e poder, sabendo onde vou, quando a circunstância, a ocasião se apresenta, como é o caso daquilo que a gente chama de sorte, essa sorte possa ser capturada, possa ser aproveitada, possa ser até domada naquilo que é a nossa necessidade. No entanto, todo planejamento, ele significa que eu vou fazer escolhas. Escolhas de rotas, escolhas de trilhas, escolhas de meios, mas toda escolha é uma abdicação. Todas as vezes que eu algo escolho, eu estou deixando de lado outras coisas. Pode ser que quando eu faço uma escolha, eu preciso ter nitidez de que essa escolha me obrigará a deixar outras coisas de lado, que eu posso até, num outro momento, ir buscar. Exemplo, quando alguém está se preparando para construir um trabalho, escrever um livro, desenvolver um projeto, ter um descendente, uma criança, ela tem que suspender outras coisas da vida dela à volta para que ela possa colocar a energia exatamente naquela direção. Nessa hora, toda escolha resulta, assim como eu dizia, numa escolha daquilo que não ficará e daquilo, evidentemente, que ficará. Nessa hora é preciso critério. Critério. Os gregos usavam uma expressão que eu gosto muito, que é a palavra criterion, significa separar, escolher o que serve daquilo que não serve. Aliás, na origem até era uma palavra que vinha da agricultura, servia como uma peneira, que serve para você separar o joio do trigo, o feijão da pedra, o arroz da palha, E é interessante porque criterion, ele vem a partir do seu objetivo. Eu só vou usar critério se eu tiver clareza do que eu desejo ter, fazer e chegar. Por isso, planejamento não é algo que encarcera. Há uma frase antiga dos romanos que diz que um plano que não pode ser mudado não presta. Afinal de contas, um plano tem que ser algo flexível. Não pode ser volúvel. Bateu o vento, ele muda. Mas tem que ser flexibilidade. E claro, às vezes a gente volta atrás naquilo que pensa. E como disse um dia Machado de Assis, nem sempre recuar é fugir. Por isso, um planejamento não é um encarceramento. É só uma projeção daquilo que eu vou buscar. Muito bem. Então, o que eu quero destacar dessa fala do Cortella quando ele define planejamento? Primeira palavra que ele usou foi o seguinte: objetivo. Para que eu possa planejar, eu preciso saber onde eu quero ir, aonde eu quero chegar. Eu preciso ter um objetivo. Então, primeira coisa,
que a gente precisa para fazer um bom planejamento, seja ele estratégico, financeiro, operacional, não importa. Objetivo. Qual o meu primeiro objetivo? Então, depois ele começa. Se eu tenho objetivo, eu vou então começar a organizar todas as atividades, todos os recursos, organizar para que eu possa atingir esse objetivo. Bom, aí ele fala, é lógico que quando a gente está fazendo planejamento, pode vir na nossa mente muitas opções de projetos, de realizações, de ações, de atividades. A questão é, não dá para fazer tudo, porque eu não terei tempo para fazer tudo e nem, às vezes, recursos para executar tudo. E aí eu preciso fazer escolhas. Então, toda vez que eu estou fazendo planejamento, eu estou fazendo escolhas daquilo que eu vou fazer e daquilo que eu vou deixar de fazer, porque eu não tenho condição de fazer tudo. E aí ele falou, para fazer as escolhas, eu preciso de critério. Critério que coloque essas escolhas alinhadas ao meu objetivo, alinhadas ao meu foco. Legal. E, por fim, ele fala uma outra coisa importante. Que um bom planejamento, ele mostra para a gente a rota, a trilha, o caminho que eu devo seguir. O mais interessante dessas 3 palavras que ele usou é que ele poderia ter usado uma outra, e é claro que ele não usou, e a gente sabe por quê. Que seria a palavra trilho. A palavra trilho também mostra a direção, o caminho que você tem que seguir. Só que o trilho te engessa. Quando você coloca o trem sobre os trilhos, ele não pode nem 1 milímetro para a direita nem para a esquerda, porque senão ele vai descarrilhar. Então, um bom planejamento, ele aponta a direção, ele aponta o caminho, ele aponta a rota. Mas você, como gestor, eu tenho que entender que nesse caminho, nessa trilha e nessa rota, poderá e com certeza vai aparecer oportunidades. E vai aparecer também desafios ou perigos, e que eu vou ter que lidar com isso. E, às vezes, para lidar com essas oportunidades ou desafios ou perigos, eu vou ter que sair um pouquinho daquele caminho aonde eu tinha traçado. Eu vou ter que fazer, flexibilizar o meu planejamento. Então, quando a gente está falando em planejamento, e no nosso caso, nós vamos focar no planejamento financeiro, ele também tem que ser dessa mesma forma. Então, essa definição de planejamento serve para qualquer nível de planejamento. Bom, agora eu quero mostrar para vocês os elementos relacionados aí no planejamento empresarial. A primeira caixinha que eu quero conversar com vocês é essa aqui. Base de dados de desempenho do passado. Gente, para que a gente possa fazer um planejamento, é fundamental que eu conheça de onde essa empresa vem, o que ela faz e o que ela é hoje. E isso vai estar na base de dados. Qual o volume de vendas, qual o produto, qual o mercado, qual a margem de contribuição, qual a lucratividade, qual o crescimento dela nos últimos anos, quais as oportunidades que ela está tendo no mercado. Ora, isso vai sair de uma boa base de dados. Isso vai sair de uma boa base de dados. Então, se tem uma coisa importante que uma empresa deve cuidar, é dessa base de dados. Fazer uma boa gestão das informações que o negócio vai gerar. É comum, quando você chega numa pequena ou média empresa, que normalmente faz a contabilidade externa, às vezes ela tem alguma precariedade de dados. Por quê? Porque a pequena e média, quando faz a contabilidade externa, chega no final do mês, ela pega os extratos bancários, pega ali a nota fiscal de compra,
pega ali e conta de água, luz, telefone, folha de pagamento e manda isso para o contador. O contador registra e o que ele faz? Devolve as guias para pagar. Se o gestor, o dono da empresa, não tiver cuidando dos dados, gerando dados, né, através de um sistema, né, ou através até de planilhas, né, porque se você observar, essa base de dados de desempenho do passado está ligado por uma seta a um sistema de informação gerencial, que pode ser um SAP, um TOTUS, ou pode ser planilha de Excel. O mais importante aqui não é o sistema. O mais importante aqui são os dados. Se eu vou trabalhar com um sistema sofisticado, ou se eu vou trabalhar isso, um RP, Arthur, ou se eu vou trabalhar com planilha de Excel, não importa. O importante é ter os dados. Então, na maioria das vezes, quando a gente vai atender uma pequena e média empresa, ela está exatamente passando por um momento em que ela quer profissionalizar, mas não preparou a base para a profissionalização da gestão. Então, o primeiro grande trabalho é exatamente cuidar dessa base de dados. Fazer com que essa base de dados tenha informações fidedignas e confiáveis, que retrate a realidade da empresa. Muito bem. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento está aqui nesse quadrante que eu vou delimitar aqui, ó. Vamos ver essas caixinhas que estão dentro desse quadrante. Eu tenho aqui, ó, expectativas dos interesses internos, expectativas dos interesses externos, riscos, forças, oportunidades, ameaça, missão, objetivos, estratégia e políticas da empresa, planos de médio e longo prazo. Ora, pois. Em que disciplina você viu isso? Gestão estratégica, você viu todas essas caixinhas aí, você estudou profundamente o planejamento estratégico. O planejamento estratégico mostrou o quê? Quem eu sou, aonde estou, aonde eu quero chegar no futuro próximo. Fazendo o quê, né? Entregando o quê no mercado. Então, o planejamento estratégico, ele é fundamental para que você possa, né, saber, principalmente no longo prazo, qual caminho você vai seguir. E aí, feito o planejamento estratégico, a gente entra para isso aqui, ó. Para essa passagem da estratégia para o planejamento financeiro de curto prazo. Porque, normalmente, a gente vai fazer orçamento anual. Podemos fazer orçamento para mais anos? Claro, podemos. Mas, normalmente, a gente foca no orçamento anual. E aqui nessa passagem, na hora que a gente for tratar dessa passagem aqui, da estratégia para o orçamento, tem algumas observações que eu quero fazer para vocês, para que a gente não erre na implementação da estratégia na empresa. Bom, uma vez preparado o orçamento, ou seja, o planejamento financeiro de curto prazo, e aprovado pela direção da empresa ou pelo conselho de administração, aí a gente vai colocar esse planejamento em ação, vai começar a realizar. E uma vez começando a realizar, janeiro, o que nós vamos fazer? Entra a etapa do controle orçamentário. Legal. Então, esses são os principais elementos do planejamento empresarial. Então, quais são os 3 instrumentos do planejamento empresarial? Planejamento estratégico, orçamento anual e controle orçamentário. Rebobinando. Quais são os 3 instrumentos do planejamento empresarial? Planejamento estratégico, desdobrado no orçamento e que tem que ser controlado.